Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Por que eu disse isso? Por que eu fui fazer isso? Algumas vezes a gente pode ter essa frase, essa questão na nossa mente, né? Talvez arrependidos, provavelmente, né, do que a gente acabou de falar ou fazer. E eu queria entrar nessa questão contando uma história que peguei nesse livro Conversas Cruciais. Os pesquisadores escreveram um livro, estão numa reunião de uma empresa, coletando um pouco as informações para a sua pesquisa. É uma reunião convocada pela CEO, chama-se Greta, de uma empresa de médio porte, grandinha, muitas filiais, e então reúne lá dezenas de pessoas, centenas de pessoas, porque ela leva já 6 meses numa campanha de redução de custos sem muitos frutos. E a percepção dela é que os diretores de filiais não estão se empenhando e aquilo está meio, resultados pífios, a coisa não está andando, né? Então ela quer ver o que está acontecendo, então estimula que sejam muito sinceros, muito francos, vamos resolver esse assunto, vamos falar, vamos enfrentar essa questão. Então começa a reunião, ela coloca de cara o problema, olha, é assim, isso é a minha visão. Se levanta um dos diretores, visivelmente nervoso, e olha, posso colocar uma questão realmente difícil? Ela sente, e ele está ali com as mãos assim, olhando bem para baixo, né? Ela sempre, ele agora vai me acusar de ter matado o John Kennedy, sei lá, né? Ele vai me acusar de coisa, porque do jeito como ele falou isso, né? O nervosismo que ele está, né? Eu falo, não, quero, é isso aí, seja sincero, estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para ver o que está acontecendo. Olha, Greta, você tem nos pressionado por 6 meses para encontrar maneiras de cortar custos. Eu estaria mentindo se dissesse que demos uma resposta muito mais que morna aos seus pedidos. Se não se importa, gostaria de falar sobre algo que está nos dificultando impulsionar esses cortes. Não, fale. Pois bem, enquanto você está nos pedindo para usar os papéis na frente no verso e renunciar às melhorias, você está construindo um segundo escritório, uma segunda sede social. E na hora ela congela, fica meio assim vermelha, meio de raiva, se sente injustiçada, porque é uma coisa importante que ela está fazendo aquilo ali. Ele ainda fala, os boatos dizem que vai custar mais de só os móveis vão custar mais de 1 milhão. Isso é verdade? Então joga aquela questão ali, né? E ela sente vontade de dizer para ele, olha, isso aqui é uma questão que já foi super analisada, todos os diretores de marketing disseram que é importante isso para aumentar as vendas, para a gente, né, reforçar o nosso papel, nossa posição no mercado, a imagem da empresa. E isso não é o tema dessa, você está saindo do ponto aqui. Deu vontade de colocar ele no lugar dele, mostrar que você está aqui me questionando, não é seu ponto, e deixar aquilo ali e cortar, né? Mas não foi isso que ela fez. Ela respirou fundo e depois de um momento de silêncio, ela falou assim, quer saber? Penso que essa é uma questão que vale a pena a gente abordar então. Fico feliz de você ter trazido ela à tona. Agradece o cara. Pede para alguém ir atrás, então fulano, pode ir lá ver, eu realmente não sei muito como é que estão os custos do assunto, como é que está o projeto, pode me trazer aqui numa planilha para a gente analisar, então vai lá, pega, traz, e ela analisa, estuda aquilo, e realmente se mostra um pouco impressionada, com, poxa, realmente o negócio está mais caro do que eu pensava, então conversa, explica os motivos pelos quais eles tomaram aquela decisão, mas admite que não controlou muito a coisa, então chega no final com um compromisso e diz, olha, eu me comprometo a cortar pela metade esses custos aqui ou cancelar o projeto se não for possível. Porque, de fato, vocês têm razão, isso aqui, de fato, não corresponde ao momento que a empresa está vivendo, de redução de custos. Então, termina assim aquela reunião, que abordou um tema que ela não pensava em absoluto abordar, mas que foi fundamental, depois todos saíram
Dali, muito mais, os custos realmente, a partir dali, começaram a ser reduzidos nas várias filiais. E os pesquisadores, então, depois pegam ela e perguntam, olha, claramente na hora você ficou um pouco assim tensa e um pouco assim constrangida, sentiu meio uma raiva, né? Dava para ver nos teus olhos, gerou uma tensão no ambiente, aquele silêncio. Mas logo depois você teve uma atitude que não foi aquilo que você... Como é que você fez isso? Por que você agiu assim? Ela dizia, olha, não foi tão difícil. No início eu me sentia atacada e queria revidar. Para ser honesta, eu queria colocar aquele cara no lugar dele. Ele estava me acusando em público e estava errado. Mas foi aí que veio a luz. Apesar do fato de que já havia 400 olhos fixos em mim, uma pergunta bastante importante me atingiu como um tijolo. O que realmente quero aqui? O que eu estou buscando nessa reunião? E ela se deu conta que a intenção inicial dela com aquela reunião estava sendo substituída por outra naquele momento. Naquele momento a intenção dela estava sendo guardar a sua aparência, não deixar ser injustamente humilhada diante dos outros. Mas a intenção inicial não era essa, né? Era sair dali tendo aqueles diretores como aliados seus, na tarefa de cortar custos, né? Então ela se deu conta, olha, que a minha intenção está mudando. E eu não quero isso. Não estou aqui para isso. Então ela resgatou um pouco ali o seu... E se dirigiu para onde que ela queria ir. Olha, para eu ter essas pessoas como aliados meus, eu preciso também saber escutar essa crítica, saber levantar essa questão. Então ela consegue, de fato, né? Então abordar aquilo e contaminar com seu espírito milhares de funcionários da empresa que vão chegar através da atitude que os diretores de filiais vão demonstrar. Então me parece essa história interessante para a gente abordar essa questão da intencionalidade, das intenções pelas quais a gente faz aquilo que faz. A moral cristã fala muito da importância, né? A moralidade dos atos humanos passa pelo objeto, pelo ato moral, aquilo que eu estou fazendo mesmo, mas também pela intenção com que eu faço aquilo que eu faço. E como demonstra essa história, não é difícil enxergar que as nossas intenções muitas vezes são um pouquinho fluidas ou podem ser múltiplas. Né? Por que eu vou estudar agora? Não, porque eu quero passar nesse concurso que vai ser mês que vem. Tá, mas para que eu quero passar nesse concurso que vai ser mês que vem? Ah, para dar um conforto maior para minha família. E para que você... Não, para mostrar para o Jota do meu sogro que eu sou um cara capaz. Sei lá, pode ter muitas camadas de intenção, não é verdade? E algumas mais nobres, outras mais mesquinhas, né? Eu quero para provar meu valor, para isso, para aquilo, para... não sei, né? E é muito importante, assim, a gente entender essas intenções, porque às vezes eu estou sendo puxado para um lado que eu não queria, né? Porque eu, em geral, eu quero ficar bem diante dos outros também, em geral tá de permeio. Só que aquilo, no caso da Greta, ia tomar o rumo ali, as rédeas da sua atitude, ia jogar por água abaixo a sua intenção primeira, aquilo ia estragar tudo, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Que intenção me move? Por que eu estou fazendo isso daqui? Semana passada a gente falou das irritações, eu citei meu anti-exemplo no trânsito, e noto realmente algumas vezes como que me domina um ânimo ruim, digamos assim, né? De disputa, de competição, aquela coisa do pateta lá e se esse carro me fechou e não deu a seta, então já começa a entrar na minha lista negra de tomar cuidado com esse, se eu fui mais malandro, carioca sempre quer ser malandro, né? Peguei a faixa que foi mais rápido que o outro. Alguma vez até me pego olhando no retrovisor para ver aquele carro que me fechou, se ele tá muito para trás, se ele vai me passar. E nessas horas eu paro e me dou conta e falo, cara, o que eu estou fazendo? Né? Virou agora um GP isso aqui? Estou agora, cara, não é para isso que eu estou aqui, né? Não é esse espírito da coisa. Como tem uma forma de tentar me vacinar um pouco, alguma vez, sobretudo se é um trajeto um pouco mais longo, né? Daqui para minha casa é 8 minutos, não dá nem para brincar nada, né? Mas casa de Chácara dos Buritis, uma casa de retiros, aí eu já, não, então quero, né? Me ajuda a chegar bem, a não ter nenhum prejuízo para ninguém. Se possível chegar rápido, em geral eu estou sempre atrasado, porque é o meu hábito, sair em cima da hora para os compromissos. Mas aqui, olha, o objetivo é esse, não é agora, né, ver quem que é o mais malandro, ou mais veloz, ou mais inteligente, não é isso, né? Não é essa a minha intenção. Ajuda, né? Um pouco como a Greta lá, o que eu quero aqui? Qual que é a minha intenção? E me dá conta quando eu me deixo levar por uma coisa que não... por um motor, né,
Esse livro, o autor desse livro é muito bom. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que tem um título muito ruim, mas o livro é muito bom. Diz que ele tinha uma pasta, um arquivo intitulado Coisas Estúpidas que eu fiz. Então ele anotava lá. Algumas ele ditava para a secretária, outras ele tinha tanta vergonha que ele mesmo, deixa que eu mesmo escrevo isso aqui, porque não me dá até vergonha de editar para a minha secretária. E eram coisas bem idiotas, assim, sei lá, a gente faz coisas assim, né? Por que eu fiz isso, né? Depois a gente se dá conta. Uma coisa pequena, ele disse que uma hora estava lá sendo atendido, o funcionário foi meio lento, ele já ficou irritado, ele descreve assim: fiquei irritado, minha voz demonstrava isso, acabei irritando o funcionário e em troca recebi um atendimento pior. Não resultou em nada desejável. Eu, que ganho dinheiro ensinando as pessoas a lidar com a natureza humana, fui tão rude e ineficaz quanto um homem da caverna. Fiquei envergonhado do incidente. Coisa corriqueira, pequena, pode acontecer com a gente, sei lá, várias vezes um dia, inclusive, né? Mas ele ganhava, a vida dele era como você conseguir fazer as interações humanas funcionarem, e a empatia que está com isso, a paciência, esse é o negócio dele, o produto dele era esse, e ele fez tudo o contrário. Então ele ficou envergonhado e fez questão de registrar aquilo numa espécie de exame de consciência, né? E faz pensar mesmo como tantas atitudes sem sentido que vêm da nossa ira, muitas vezes se motivam do nosso orgulho. Te falava um pouco disso também semana passada. E isso acho que fica mais patente nas reuniões às vezes, né? Reuniões intermináveis, que a pessoa fica, não, mas você não entendeu o que eu falei, e não, mas é que eu não tinha essa informação. Então a pessoa fica justificando, e a outra fica se justificando, e a outra fica, né? Fica aquela coisa e você pensa, o que eu estou fazendo aqui, né? Podia estar em casa, sei lá, né? Aquela disputa de egos ali, que isso aqui não está levando a lugar nenhum. Mas é uma coisa dos orgulhos, do amor próprio, se chocando, e que aquilo não era para isso que se organizou aquela reunião, né? Achei interessante um conceito que criou um escritor chamado switch tracking, mudança de trilhos. E ele dá um exemplo para explicar esse conceito. Olha, imagina um casal, estão saindo para jantar ou para férias, e o marido chega com um buquê de margaridas amarelas. A esposa diz, se você quer me agradar, você precisa saber que eu não gosto de margaridas amarelas. Elas não significam nada para mim. Eu te disse isso da última vez que você me deu. O maridão, olha, talvez a gente precise conversar mais sobre como você recebe os presentes que eu tento te fazer. Mas eu já te disse que eu não gosto de margaridas amarelas. Eu só acho que você deveria ter me agradecido primeiro e depois ter dito o que você... E o que descreve o conceito lá, o switch tracking, é que é isso. No fundo, essas duas pessoas estão tendo duas conversas diferentes, né? Ela está dizendo, você não presta atenção no que eu te digo, e ele está dizendo, olha, você não valoriza as pequenas coisas que eu tento fazer por você. E eles não saem do lugar enquanto, pelo menos temporariamente, um não abra a mão do seu tema que ele está propondo e entre no tema do outro. E agora, momentaneamente, eu vou deixar isso aqui que eu queria falar e vou falar sobre o que você quer falar. Você está certa, está errada, está exagerando, está exagerando, você tem razão. Ok, agora, enquanto nenhum dos dois está disposto a fazer isso, eles vão ficar girando em falso, né? Nunca vão convergir. Por quê? Porque eu estou preso, não abro mão do meu amor próprio, eu quero me defender, porque eu estou na defensiva. Então, e aquela conversa nenhum dos dois está chegando onde quereria chegar, por causa dessa coisa, né, do orgulho. E também isso vale para a ira, o orgulho, para a gula, né? Por que eu fui pegar isso? Por que eu fui comer isso? A preguiça, por que eu gastei esse tempo absurdo? Me domina aquele espírito. Pela luxúria. Interessante, escutei uma dessas versões mais raiz de Chapeuzinho Vermelho. E uma tese é que tanto isso, talvez até com as histórias de lobisomem, seria uma maneira de equipar um pouco as crianças com essa verdade. Olha, que às vezes tem um lobo na pele do vovô, um pouco assim, né? Às vezes uma coisa meio de pedofilia, né? Ou, às vezes uma pessoa confiável, que é boazinha, daqui a pouco ela se transforma num monstro, foi devorada por um monstro, e se você bobear, vai te devorar também, tem que estar disposta a correr, tem que estar disposta... Não sei, né? Mas são teorias assim. E de fato, acho que o instinto sexual é uma coisa que pode tomar conta de uma pessoa e levar ela a fazer coisas absurdas assim, né? Às vezes acontece. Nossa, como é que uma pessoa normal
fez isso, né, bem, para começar com adultério e coisas que vão mais além, inclusive. Então, é importante, sabe, que a gente tenha presente, olha, tem alguns monstrinhos dentro de mim aqui, né? E se eu não tomo cuidado, eles tomam conta. A gente fala, uma pessoa irada está possessa, a gente usa essa expressão, né? Está possuída pelo demônio da ira. Mas desde os começos, os padres da igreja correlacionaram os vários pecados capitais em concreto, com demônios. Evagrio Póntico, que é o primeiro que escreve sobre isso, ele descreve cada um como um demônio. Tem um demônio da preguiça, tem um demônio da luxúria, tem um demônio da gula. Porque é uma experiência que parece mesmo, é como aquilo toma conta de mim e me leva para um lugar que eu não queria ir, né? Me fazer uma coisa que eu não queria fazer. Nesse sentido, achei interessante um curso de antropologia que eu fiz há muitos anos com o professor Henrique Elfes, em que ele falava que nos estudos dele, ele chegou em 7 instintos fundamentais do homem. Instinto da alimentação, instinto da reprodução, instinto territorialidade, da fuga, do ataque. E curiosamente, ou não tanto curiosamente, bate justamente com os 7 pecados capitais, né? Ou seja, os pecados seriam desordens dos instintos, que é uma coisa natural importante, mas estão desordenados. E que ele definia o instinto como um programa de atuação. Você clica lá e roda o programa tal, né? Toma conta ali daquela máquina e está rodando o programa reprodução, está rodando o programa luta, está rodando o programa... O corpo tem que se preparar para comer, né? As glândulas, então se ativa ali uns instintos com os estímulos e então entra naquele programa. Ou seja, é uma coisa meio automática, né? Que daqui a pouco eu faço aquilo mesmo sem pensar. Até a gente fala que o cérebro tem esses 2 sistemas, o límbico, que é o mais primitivo, o mais animal, mais instintivo e o mais imediato, o mais rápido, e o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional. E o controle oscila um pouco entre esses 2 sistemas. Às vezes estou agindo mais por instinto, ali rápido, sem pensar. Às vezes estou calculando, pensando, ponderando. Então, é importante, né, que a gente esteja atento a isso. Olha, o que está me movendo aqui, né? Que parte de mim está mandando agora nas minhas ações? Para que eu consiga dirigir a minha vida para onde eu quero ir, para onde Deus quer que eu vá também. Tá, mas como a gente pode chegar, então, crescer nessa autoconsciência? Vamos falar de 3 momentos. Quando eu estou prestes a fazer bobagem, ali, né, a tentação. Antes disso, quando a coisa vem crescendo dentro de mim. E antes ainda, como eu posso agir para prevenir-me que entrem em mim essas intenções ruins e equivocadas, né? E pelo contrário, me manter com boas e firmes intenções. Então, primeiro, esse momento mais imediato, né? Quando semana passada a gente falava do diabinho falando aqui no meu ouvido, me puxando para lá. Agora a gente imagina que eu já estou tomado me convenceu, né? Eu já estou meio encantado pelo canto da sereia, já estou me dirigindo para fazer uma coisa ruim. Ou brigar com alguém, ou sei lá, né? Fazer o que for. Então o que eu tenho que tentar fazer nessa hora? Bem, pensar mais antes de agir, né? Às vezes é um microsegundo que eu paro e, peraí, é isso aqui que eu quero fazer mesmo, né? Como fez a Greta lá, né? Ela estava prestes a soltar os cachorros em cima daquele diretor, mas ela parou e pensou. Parar e pensar, refletir. E para isso ajuda, até diz mais de um autor que eu me topei por aí, ler os sinais corporais, os próprios sinais corporais. O Jordan Peterson, ele fala, né, que sente uma coisa aqui na barriga, o outro fala também que na barriga tem um conjunto de neurônios, é a maior concentração de neurônios depois do cérebro. Então a gente sente um negócio aqui que me diz, né, as minhas vísceras, né, as minhas entranhas me dizem que tem algo que não está legal. Tem alguma coisa fora, tem alguma mentira que eu estou contando para mim mesmo, para fazer algo que eu sei que eu vou me arrepender depois, ou tem uma grande probabilidade disso, né? Então parar e tentar ouvir essa voz, tentar ouvir a nossa consciência. Às vezes pode ser a voz de uma outra pessoa, se a gente tiver sorte, uma amiga, e você pode parar e até perguntar, olha, eu estou querendo fazer isso daqui, estou querendo ter essa conversa com essa pessoa. Você acha que faz sentido? É bom, né, você checar um pouquinho, né? Para você ter, né, alguém que para e te ajuda a parar e pensar. Olha, acho que não, né? Acho que sim, né? Mas querer pensar, refletir mais antes de agir.
E a gente pode então dar um passo atrás e pensar, antes de eu estar já, portanto, no momento de fazer uma bobagem, quando eu percebo que aquilo vai crescendo dentro de mim, está crescendo aquele alienzinho, aquele monstrinho, né? Está ali plantado e está crescendo, daqui a pouco aquilo vai, sei lá, né? Sair, pode ser isso, uma raivinha, né? Que vai aumentando, né? E vai virando um ódio, sei lá, um instinto sexual desperto que vai me insinuando imaginações, ficar pensando demais no que eu podia comer no jantar, ou que eu podia comprar saindo aqui do trabalho, bem que tem aquele bombonzinho ali que eu posso, né? Ou aquela coisa que eu vi, aquela roupa. Então a gente fica, né, namorando assim o pecado, digamos assim, né? Uma coisa que eu sei que vai me fazer mal. Mas eu deixo, não é que eu vou fazer, estou só imaginando como é que... Mas aquilo já vai colocando as suas raízes, né? Dentro da nossa alma. Então está atento a isso. E como é que a gente faz para estar atento a isso? Olha, ajuda muito a oração mental, o exame de consciência. As pessoas têm hábito de todos os dias de se colocar diante do Senhor no momento de oração mental, de falar com Ele, e aí abrir o que eu estou sentindo, examinar nossa consciência talvez no final do dia, o que me aconteceu hoje, o que eu fiz mal, o que me impactou negativamente, para eu entender como aquilo está crescendo dentro de mim. Até porque esse dar-me conta dessas coisas negativas nem sempre vai ser a solução, vai ser para esquecer isso, ou não dar bola para isso, nem ignorar. Às vezes é a ocasião, de fato, de eu enfrentar aquilo. Eu estou meio amargo por dentro. Por que eu estou amargo, Senhor? Você coloca aqui diante do sacrário, aí você entende, não, porque eu estou com o orgulho ferido, porque eu achei que o meu chefe não levou em consideração o que eu falei, Então me dou conta. Eu até aí não me dava muita conta. Aquilo estava rodando dentro de mim sem eu fazer essa leitura tão clara, né? Agora eu já sei. E tendo feito essa leitura, eu posso agora, vou ignorar essa bobagem, eu estou o orgulhozinho ferido, idiota. Ou eu posso dizer, cara, não, talvez eu tenha que, de fato, acho que é uma coisa que com frequência acontece, eu acho que de fato eu deveria ter uma conversa com o meu chefe para expressar isso para ele, como me atrapalha, de conversar com essa pessoa. Ou devo fazer uma coisa com a minha essa sensibilidade, acho que eu estou essa semana, ou pelo período do mês, ou porque eu estou especialmente cansada, e então eu estou mais sensível a isso. Não é tanto a culpa do chefe, acho que é mais problema que eu fiquei sem dormir nos últimos 3 dias por uma doença, sei lá, né? Então você analisa a coisa e consegue jogar um pouco de racionalidade naquilo e assim ganhar um pouco de controle, né? Sobre as tuas ações, sobre aquilo que vai acontecendo em ti. Isso pode ser, às vezes, uma encruzilhada para eu escolher o rumo que eu quero seguir na minha vida. Lembro uma vez uma conversa com um rapaz, calouro, tinha acabado de passar numa faculdade importante lá de São Paulo, e eu joguei assim para ele, era um jogo de futebol, acho. Falei, cara, legal, né? Sabe uma coisa que eu escutei do pessoal dessa faculdade? Que tem uma certa fama de ser um pouquinho arrogante. Eu falei assim para ele, né? Um pouco crítico, né? Eu ouvi falar, esse pessoal costuma ser um pouquinho arrogante. E ele falou assim, cara, pode ser, mas acho normal, né? Afinal de contas, a gente passou em tal faculdade. Eu fiquei, não me esperava essa resposta, né? E não sei se, talvez ele não tivesse nem pensado nisso até então, estava só ali, né? Desfrutando, passei, sou o cara, né? Dá licença. Mas a partir dali, então ele tomou consciência, só que tomou o caminho errado, né? A encruzilhada lá, posso ir para cá? Não, vou para cá mesmo, né? Quero ser arrogante, se é porque eu mereço, sei lá, uma coisa assim. Enfim, a gente quer na nossa oração se dar conta dos caminhos que se abrem diante de mim. Olha, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, para depois escolher certo, né? Para depois escolher, de fato, onde eu quero ir, o que Deus quer para mim. O Papa, na encíclica, publicou ontem, cita essa passagem nos Provérbios. Com todo cuidado, guarda o teu coração, pois dele procede a vida. Olha para o teu coração. A tua vida vai se montando através das coisas que brotam em ti. E te abre diante de Deus também. A palavra de Deus é afiada como uma espada de 2 gumes que julga as nossas intenções, né? Penetra na nossa alma e julga, né? Se eu me deparo ali diante de Deus, escuto a sua palavra, Ele vai me ajudar a discernir as coisas, a separar os espíritos. É interessante, Santa Teresinha, na História de uma Alma, ela relata esses desejos inúmeros que ela sentia, de ser mártir, e de ser missionário, e de ser padre, e cara, mas você não pode, você é mulher, não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? É um negócio assim absurdo. Mas ao invés de simplesmente descartar, não, que coisas absurdas, ela fala, eu sinto isso.
E através de analisar esse sentimento é quando ela chega lá, 1 Coríntios 13, que eu vou falar de um carisma maior, né? Depois de falar dos vários carismas, vos falarei de um carisma maior, que é a caridade, né? E dentro do contexto da imagem do corpo místico de Cristo, então ela entende, né? Tem o braço, tem a perna, o meu lugar na igreja é o coração. E não é nem na ponta, nem em cima, nem embaixo, mas é no núcleo, no coração de Cristo, né? Esse é o meu lugar. E aquilo para ela é uma luz muito importante para entender a sua vocação, né? O seu lugar na igreja. Mas ela chega nisso através da palavra de Deus, né? Lendo ali a Escritura, rezando, olhando para o seu coração, falando. E é um exemplo também para nós como a gente deve fazer isso, né? E um terceiro momento que a gente pode agir sobre essas nossas intenções é já na maneira como a gente alimenta a nossa imaginação, na chamada construção do nosso imaginário. E isso a gente vai fazer sobretudo através das leituras, de uma leitura espiritual, também pode ser uma boa literatura, da leitura das Sagradas Escrituras, especialmente dos Evangelhos. Porque essas leituras, assim, talvez diferente da oração mental, de um exame, não vai, talvez, me ajudar a enfrentar uma questão tão atual ali, né? Um problema que está acontecendo comigo agora, uma tentação que eu estou sofrendo agora. Talvez eu estou fazendo essa leitura aqui, essa passagem do Evangelho, que não tenha muito a ver com os problemas que eu estou enfrentando agora. Mas aquilo vai sim, né, me situar num mundo, numa posição menos vulnerável para as desordens do pecado. Além de alimentar as boas intenções que há em mim. Me impulsionar num caminho positivo, no verdadeiro caminho da minha vida. Um livro de fantasia que eu estou fanático agora, dessa série Relato da Guerra das Tempestades, tem uma das protagonistas, uma mulher, e ela tem uma habilidade que é desenhar bem. E uma hora ela começa a desenhar as pessoas, idealizando elas. Em concreto, ela está lá, uma caravana de escravos, um negócio, um pessoal bem assim. E quem dirige lá o carro dela é um carinha bem nada a ver, egoísta, mesquinho, e não tem curiosidade para nada, não conversa com ela para nada. Mas ela desenha ele como um guerreiro, valente, heróico. E ele, a princípio, não parece não dar muita bola, ela dá de presente lá o papel com o desenho. Mas depois ela descobre como aquilo inspirou ele. Fez ele sonhar que ele poderia ser algo assim e acabou levando ele para uma ação, de fato, mais heróica, né? Me fez pensar em Santo Inácio de Loyola, que aconteceu algo assim com ele. Ele levou aquela tiro de canhão na perna, em Pamplona, teve que ficar meses recuperando no castelo do irmão. E lá não tinha os livros que ele gostava, livros de cavalaria, que são os que eu gosto também, de fantasia, de coisas assim. Só tinha livro de vida de santo, que eu também gosto, né? Não tá mal também. Então, droga, só tem esse aí, tudo bem. Então ele foi lendo aquela vida de santo, mas ele começou a gostar daquilo. E assim como antes ele se imaginava como um guerreiro, um cavaleiro, agora ele começou a se imaginar como um santo, que nem Santo Domingo, São Francisco de Assis. E ele começou a falar, isso aqui acho que seria até melhor do que o outro, né? Ele começou a desejar aquilo através da leitura e acabou se tornando ele mesmo um santo, né? Resolveu seguir de fato aquele caminho. Como ajuda, né? Se alimentar bem o nosso imaginário. E uma última ideia para a gente terminar a nossa meditação, jogar no longo prazo. Não ficar impacientes, não desesperar-se se tocamos uma vez e outra tantas coisas feias dentro da gente. Já Jesus fala, né? Do coração do homem brota o que mancha o homem, sabe? De dentro de nós vão vir coisas meio idiotas, né? Estúpidas que eu fiz, né? Como dizia lá aquele escritor. A gente é assim. Mas também Jesus nos disse, aquele que tiver sede, venha a mim e beba, do seu interior mandarão rios de água viva. O Papa publicou ontem essa encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, sobre essa devoção tão bonita, tão inspiradora. Já outras vezes ele vinha citando a encíclica do Papa Pio XII, Aurietis Aquas, que começa citando Isaías, bebereis com alegria as águas da fonte do Salvador. Então remete toda essa coisa de acudir ao Sagrado Coração de Jesus para beber. Vinde a mim, vós estáis cansados, aquele que tiver sede, vinha a mim e beba. Do seu interior mandarão rios de água viva e do coração de Cristo na cruz brota, né, jorra sangue e água. E ali a gente tem que beber ali do amor do Senhor para que a gente tenha os seus mesmos sentimentos, para que do nosso coração também saiam boas intenções. São Boaventura, escrevendo sobre São Francisco, diz que Deus fez com que ele entendesse que ele deveria ser totalmente transformado à semelhança de Cristo crucificado, não pelo martírio da sua carne,
mas pelo fogo do amor consumindo a sua alma. Ok, vai fazer penitências, e São Francisco não fazia poucas, mas não vai ser isso que vai te santificar tanto quanto o amor do Senhor queimando no teu coração, ardendo no teu coração. Por sua vez, São Francisco de Sales dizia para os seus dirigidos que eles iam alcançar as virtudes se cultivassem um coração semelhante ao do Senhor. Se o nosso amado Jesus vive no teu coração, também ele viverá na tua conduta e será revelado nos teus olhos, na tua boca, nas tuas mãos e até nas fios do cabelo da tua cabeça. Não sei como é que dá para revelar Jesus nos fios do cabelo, mas enfim, o fato é que ele escreve para aquelas pessoas. Se ele está no teu coração, ele vai estar em tudo. No fundo, essa é a ideia. Também Santa Teresinha escreve umas cartas para sua irmã Leônia, era a irmã meio difícil lá dos Martins, fininha problema, que era muito rígida, era muito assim. E ela diz, olha, ela tinha sido expulsa já 3 vezes do convento, ela tentou entrar, não nas Carmelitas, mas no convento da Visitação. E diz, olha, Deus é muito melhor do que você pensa. Ele se contenta com um olhar, com um suspiro de amor. Quanto a mim, a perfeição me parece muito fácil de viver, porque eu entendi que é uma questão de agarrar Jesus pelo coração. Agarrar Jesus pelo coração. Como diz, agarrar marido pelo estômago, né? Se eu vou pegar esse cara fazendo ali, eu vou pegar pelo coração. Então, vou fazer uma série de bobagens que eu faço, mas eu vou ser carinhosa com ele. Então, pronto, ele já vai se derreter comigo, eu já sei como dominar aqui, né? Interessante, né? O estilo, assim, a estratégia feminina de charme, Santa Teresinha, né? Ganhar Jesus pelo coração, então pronto, o resto, ele é bondoso, então ele não vai se preocupar tanto com as minhas muitas imperfeições. Interessante, né? E deu certo, a irmã essa, a Leônia, ela, depois que morreu Santa Teresinha, ela falou, cara, acho que e se eu tentasse levar a sério esse espírito de infância, esse negócio que a minha irmã escreveu para mim? Então ela começou a entrar por aquele caminho de se abandonar mais, de ser, né, ir para o coração de Jesus e confiar. E resolveu então entrar pela 4ª vez no convento, e dessa vez vingou, dessa vez ela ficou. E não só vingou, como em 2015 o bispo de Lisieux abriu o processo de beatificação da Leônia Martin, né? Até a irmã problema os pais, todo mundo, aquela família, né? Um negócio assim de louco, todo mundo era santo ali. Até aquela irmã, até a Leônia, né? Então acho que a gente tem esperança, na verdade. Podemos ter, né? Vinde a mim, vós, né? Aquele que tiver sede, se você tiver sede, vem a mim. Bonito, né? Essa semana um senhor que fala comigo me mostrou que ele foi lá para Medjugorje e mostrou um vídeo que ele fez, tem uma imagem de Cristo crucificado, que é uma imagem que eu nunca tinha visto. Não é um crucifixo, é só um crucificado. É frequente ver uma cruz sem crucificado, mas ali era só o crucificado sem a cruz. Só Nosso Senhor assim, uma imagem bem alta, de metal. E ele me dizia que em alguns momentos do dia, um momento do dia, começa a escorrer água da imagem. E ele estava lá, ele filmou, escorrendo umas gotinhas d'água ali do lado, assim, né? E a pessoa recolhia aquilo com lenço e dava para os outros, né? Interessante, né? Não sei se é a condensação da umidade do ar. Pode ser, mas é um símbolo bonito, né? Do coração de Cristo. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior mandarão rios de água viva. É o que a gente tem que fazer, né? Acudir ao Senhor com muita confiança. Acudir a Nossa Senhora. Maria guardava essas coisas meditando-as em seu coração. Como nos ajuda? Para trazer de volta o bom rumo e um olhar para Nossa Senhora, né? Uma Ave Maria, um terço, quando a gente sente que está meio desgovernado, né? Acudir a ela. Vamos fazer isso, nos colocar sob a influência desse seu coração imaculado, de onde só brota luz e calor, para que ela nos conduza sempre mais decididamente nos passos do seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.